Então vamos lá. A nossa conversa aqui de hoje, ela retrata sobre a perenização, como disse aqui, os desafios para perenizar uma instituição. E é sempre importante a gente falar que o perenizar, essa perenidade de uma instituição, é tudo que se trata de torná-la mais duradoura, torná-la mais longeva. E esse é um desafio, porque, como disse antes, como estamos em um contexto complexo, no passado era muito mais fácil de gerir uma instituição de ensino. Sobrava aluno, nós tínhamos uma quantidade de vagas que muitas vezes eu tinha 2, 3, 4 pessoas por vaga e as medicinas, os cursos de direito com um número muito maior do que esse. Até mesmo na medicina, a gente visualiza nos dias de hoje que existe uma redução nessa quantidade de candidatos vaga. Embora ainda tenha uma disputa, mas é decrescente essa quantidade e fruto de uma expansão da competitividade, de um desenvolvimento do segmento que vem se estruturando, se profissionalizando cada vez mais. E essa palavra profissionalização é uma tônica que eu darei ao longo de nossa conversa e vocês vão ver por que eu estou falando isso. Bom, um primeiro ponto aqui, e que é o cerne da nossa discussão, nós vamos falar de 7 etapas fundamentais que todo gestor deveria conhecer, priorizar, perseguir dentro do seu modelo de gestão. Então, se você é um gestor e gostaria de melhorar o seu modelo de gestão, eu faço aqui um convite para que você realmente debruce sobre estas 7 etapas que nós vamos apresentar e que é fruto de uma pesquisa durante todos esses anos de Roper e que, ao longo do tempo, nós percebemos que se a instituição se preocupar com estas etapas, atentar para estas etapas, ela consegue aumentar a sua perenidade. Caso ela não faça isso, não se desenvolva, aí o grande desafio é como que eu vou competir em um mercado complexo sem pensar em uma padronização, em uma profissionalização, ou melhor, nessa perenidade institucional. Eu trago e gosto ali dessa imagem lateral, falando que vida é inovação e repetição, vamos assim dizer, para chamar a atenção do nosso momento. Nós estamos vivendo um momento de alta complexidade, de mudanças impactantes provenientes da questão tecnológica e que vão certamente impactar muito o setor educacional. Alguns já estão percebendo essas mudanças e esse impacto, outros nem tanto, mas ao longo da última edição da análise setorial, a 11ª edição recém-lançada, nós retratamos muito isso, fazendo e provocando muitas reflexões para expandir essa percepção, o entendimento dos gestores sobre esta temática. Então, fica aqui um convite para que vocês, além de conhecerem um pouco mais os conteúdos desse tema, que aprofundem e pensem durante toda essa nossa conversa sobre essas 7 etapas fundamentais. E aí, trata aqui de um contexto que eu também reafirmo na frase, ainda neste slide, que o ciclo de perenização ele deve vir acompanhado da compreensão de que perenidade não é um evento pontual, mas sim um processo contínuo. Eu não penso a perenidade pontualmente, e sim eu paro para refletir sobre ela, mas construo uma abordagem, uma atuação de processo, de continuidade. Aí sim eu conseguirei inserir nessa reflexão objetivos estratégicos, pensando em futuro, as metas, o processo sustentável e, por fim, a longevidade da instituição. Então pensem no seguinte, existe um mote que nós utilizamos muito aqui na Roper, que é qualidade com sustentabilidade. E isso é importante, fundamental, e vocês vão perceber, quem ainda não percebeu, que cada vez mais o próprio Ministério da Educação vem colocando isso como um tema importante. E, como já era um mote que nós utilizávamos sempre, deixamos aqui e também fazemos uma ampliação dessa discussão. Só que antes da gente falar sobre as etapas fundamentais, e aí avançando aqui nos nossos slides, eu falarei um pouco sobre a realidade do setor educacional. Então vejam, o que eu trago na realidade do setor educacional que vem no próximo slide aqui para a gente. Deixa eu ver se avanço aqui. Eu trago alguns pontos que eu gostaria de fazer a seguinte reflexão com cada um de vocês. Como que é o porte das instituições privadas no Brasil?
Vocês devem quem acompanha aí as nossas falas, eu mesmo sou um amante aí do tema de perenidade de instituição, da profissionalização e chegando lá na ponta da governança corporativa, eu acompanho muito esses números de evolução das instituições de ensino. E é perceptível, vejam por esse gráfico que fica ali na lateral esquerda, que 61% das instituições brasileiras elas têm ali até 1.000 alunos. Desses 1.000 alunos, até 500 alunos, nós estamos falando de praticamente 1.000 instituições. Ou, para ser mais preciso, 959 instituições que possuem menos de 500 alunos. E aí, uma realidade em que 332 instituições possuem até 1.000 alunos. Vejam, é um fato, e também falamos muito aqui na Roper, que uma instituição, para que ela comece a gerar resultado, que ela equilibre suas contas e comece a ter um êxito na sua gestão, que ela precisaria ter no mínimo 1.200, 1.500 alunos, dependendo do caso. Então, a grande criticidade desse processo, dessa imagem, é que este número grande de 61% das instituições, elas estão em uma linha de corte que, para fechar a conta, é muito difícil. Então, fica aqui a grande reflexão em que, se eu estou nesse grupo até 1.000 alunos, eu preciso ter uma eficiência muito grande de gestão para conseguir equilibrar as contas, quando consigo. Se não, a probabilidade de eu fechar no negativo com uma frequência maior é muito grande. Dali para frente, e aí estamos falando ali em um número de 1.000 a 3.000 alunos, onde nós, em 2016, utilizando o censo como referência, encontramos 447 instituições. Dali para frente, nós já começamos a encontrar 2 pontos. A instituição que começa a pagar a conta e que começa a ter êxito, isso, obviamente, correlato à profissionalização dessa instituição, que é o segundo ponto. Então vejam que ali, logo abaixo do título Classificação das instituições por matrícula, nós colocamos uma barra onde tem um corte ali, aproximadamente em 2.000 instituições para frente, que nós enfatizamos a maior profissionalização. E, de fato, quando nós rodamos no mercado, nós identificamos instituições profissionalizadas muito mais, com maior frequência, quando elas possuem acima de 2.000 alunos. Por quê? Porque já existe um modelo de profissionalização na gestão, já existe uma saída de uma realidade apenas familiar, caminhando por algo muito mais profissional, mas não necessariamente. Há poucos meses, nós nos deparamos, eu e um outro consultor aqui, colega, nós nos deparamos com uma instituição que possui 1.000 alunos e que ela tem fontes alternativas de receita e que geram um resultado muito interessante. Então, estou falando aqui pela amplitude, pela uma quantidade e regra geral, uma instituição que tem menos de 1.200 alunos, menos de 1.500 alunos, que é difícil fechar a conta. No entanto, se ela não depende apenas da realidade da graduação, ela pode ter fontes alternativas que lhe possibilitam ter um bom êxito. Mas para que isso ocorra, de novo, aquela palavrinha profissionalização precisa estar daquele lado, precisa estar mais próximo do dia a dia. Eu gosto sempre de fazer uma ressalva. Eu não falo aqui, e gostaria sempre de fazer esta tradução, que profissionalização quer dizer que as instituições que não têm uma estrutura dessa não são profissionais. Existem instituições muito profissionais, com uma estrutura bem montada, mas a profissionalização ela agrega um conjunto de valores com indicadores comparativos ao mercado, com um nível de profissionalismo muitas vezes melhor e que gera maior resultado. Então esse é o grande ponto. Muitas instituições chegaram até aqui por conta do seu fundador, por conta de tudo aquilo que foi de dispêndio de tempo, de envolvimento dos seus gestores. Mas como o mundo mudou, a realidade ficou mais complexa, pensar nessa profissionalização é o que tem trazido maior êxito para as instituições. E aí, continuando neste caminhar, vejam que nós temos uma quantidade de 238 instituições até 8.000 alunos,
68 instituições até 15 mil alunos e acima desse número de 15 mil alunos, estamos ali com um número flat de 67 instituições, pelo menos nos últimos 2 anos. Então vamos fazer aqui uma análise. Percebam que acima de 15 mil alunos é um número flat, 60 e quase 70 instituições. O número de 8 a 15 mil alunos também está muito parecido, 70 instituições, na média ali nós não erramos. Mas perceba que no número de instituições de 3 a 8 mil alunos, ele vem com uma flutuação, mas no último ano de 2016, de 2015 para 2016, o último dado do censo, nós tivemos um crescimento dessas instituições. E aí, se você for observar, existe uma realidade onde, no número de 1.000 a 3.000, encontramos uma pequena redução, de 500 alunos a 1.000 alunos, encontramos uma pequena redução, e aí nós encontramos um incremento naquela pequena instituição até 500 alunos. O que nos dá a percepção é que entre essa faixa de 500 a 3.000 alunos, este foi o maior nicho que sofreu com a realidade do segmento. Por quê? Porque algumas provavelmente foram vendidas, adquiridas por esse grupo de 3 a 8 mil alunos, que teve um pequeno crescimento, e muitas acabaram perdendo mais alunos e foram parar lá nas instituições de até 500 alunos. Vejam que não é um mercado que dá mais para a gente arriscar. No passado, a gente podia errar um pouco mais, que o setor ele tinha gordura para que as instituições se equilibrassem. Hoje, não mais. Haja vista essa reflexão que fiz com vocês, as instituições que bobearam um pouco nesse número de 500 a 3.000 alunos, elas ou pararam, foram compradas, foram para cima, ou acabaram perdendo alunos e caíram para o indicador de baixo. E vejam que existe uma segunda correlação, que eu também quis trazer aqui para vocês, que é a segunda tabela. Do lado do gráfico aí temos a tabela, onde vocês vão ver as estimativas de exposição ao FIES nas instituições também divididas por porte. E vejam que as instituições que mais tiveram acesso ao FIES, e muito por um movimento de entendimento dessa lógica do FIES, embora teve um decréscimo para todas, é esse número de instituições, esse porte de instituição que ficou entre 3.000 e 8.000 alunos. Vejam, ela foi a que mais conseguiu manter um número de matrículas 35,1% com FIES. Então, elas conseguiram, e aí confirma aquela lógica que nós estamos falando, que o mercado não está tão fácil. Quem conseguiu se manter, se desenvolver, conseguiu ainda ter um pouco mais de financiamento estudantil. Algo que corrobora, e eu gosto muito de falar isso, que corrobora uma afirmação que vem lá do passado, desde 1995, que traz informações do Banco Mundial, ressaltando que a única solução para um país em desenvolvimento como o nosso é por financiamento estudantil. E que, infelizmente, nesse momento, já descobrimos e temos visto, até um dos capítulos da análise setorial enfatiza muito isso, esse decréscimo do financiamento estudantil. Não precisa ser muito especialista nesse tema para entender que, ao longo dos últimos anos, apesar do governo mostrar que existe o financiamento estudantil, o número é muito menor do que se conseguiu ali até 2014 e caindo de 2015 em diante. Então, fica aqui uma reflexão que é um jogo a ser jogado de forma profissional. Não dá mais para que a gente atue de uma forma, pensando em perenidade da nossa instituição, se a gente não tiver indicadores, fatos que corroborem e que nos comparem ao mercado para que possamos nos desenvolver a cada momento. Ok? Então, essa é a primeira ênfase que eu gostaria de dar para vocês. E aqui a segunda ênfase que eu trago como uma correlação também é olhando como é que está o mercado de consolidação da educação superior. Ao longo dos últimos anos, e aí pegando um recorte de 8 anos, de 2010 até 2017, fazendo esse recorte, vocês vão perceber que lá em 2010 haviam 17 que nós poderíamos falar de grandes grupos ou de consolidadores que estavam ali presentes. E ao longo do tempo, 2011
o número reduziu para 15 players, 2012 esse número ainda reduziu para 13 e foi ali em 2013 que o grande recorte e a estabilização nesse número de 12 players se manteve. E se mantém até hoje, com este número com este número estacionado de 12 grandes players que estão operando na educação superior. A grande questão é que o número de consolidadores ao longo de 2013 a 2017 não se alterou, mas o percentual, fatia de mercado, market share que eles estão alcançando e a receita do setor, ele veio evoluindo. Em algum momento andando um pouco mais de lado, e vocês vão perceber que a realidade não foi fácil para todos nós. Então, o que é um recado muito bom, né? Foi difícil só para a minha instituição, que é de pequeno, médio porte? Não. Foi difícil também para os consolidadores. Vejam que de 2010 a 2014, nós temos uma escada na receita do setor muito maior, saindo de 25, 27, 33, 34, chegando a 41%. Vale aqui uma ressalva, e está a observação ali embaixo. Quando falamos na receita do setor, até o ano de 2014, nós mapeávamos o que tinha com maior certeza de dado, e por isso nós fizemos essa apresentação até então, com o faturamento da instituição. E a partir de 2015, nós apresentamos a receita líquida, mas que, de toda forma, é um número que fica numa proximidade e que nos fornece também essa continuidade, um critério de evolução permanente. Vejam que lá em 2010, quando nós estamos falando da receita do setor, o setor com 17 players representava 25% da receita, desse faturamento, melhor dizendo, lá atrás. Em 2014, alcançou o maior percentual, que foi de 41%. Mas, como a vida não é fácil para todos, e isso é o que nos dá um alento nesse processo, nós identificamos que dali para frente, com esse pequeno ajuste quanto à receita líquida, o percentual foi de 35,8%, 34,4% e voltou um pouco em 2017 a alcançar 36,2% do percentual da receita. A mesma realidade, vejam, ocorreu quando nós falamos da fatia do mercado. Uma fatia do mercado que lá em 2010 ficava 30% na mão desses players e que chegou ali em 2014 com 44,7%, teve uma estabilização e em 2017 um pequeno aumento, mas poderíamos falar até que estamos flat com esse número de fatia de mercado, os grandes players mantêm 45% praticamente do mercado. Então vejam, o mercado educacional inteiro, de todo o alunado que nós temos do setor privado, 45% está na mão de 12 grandes players. Por isso, cada vez mais, você como uma pequena ou média instituição, precisa entender quais são os indicadores desses players. Eu lembro muito de algumas conversas que nós temos aqui entre os consultores e até de eventos que a gente acaba participando. E uma fala que me marcou bastante e que valeu muito a pena, e por isso eu replico aqui, os dados desses consolidadores, o que é ótimo para um pequeno, médio player, é que eles estão disponíveis. Eles não podem esconder nada. Então, se eu faço uma busca, se eu procuro lá no site desses players, nas indicações do que eles fazem, de quais são os indicadores deles, e se eu começar cada vez mais me comparar com eles e buscar alcançar aqueles percentuais, a possibilidade de eu ter um êxito, de eu ficar alinhado com o que é praticado por esse segmento, por esses players, eu começo a ter uma proximidade de gestão, ou seja, eu melhoro a minha profissionalização e posso me equiparar com os resultados que são alcançados por eles. Óbvio que quando eles têm um número gigantesco de alunos, como é o caso de um dos maiores players que todos conhecem, nós temos um número que é a maior quantidade de alunos do mundo em uma instituição. Essa quantidade permite que essa instituição tenha um EBITDA, tenha um resultado muito maior do que uma instituição de pequeno porte. Mas, novamente, não nos impede de usar indicadores de correlação folha-receita o mais próximo possível desses players.
Então fica aqui a reflexão sobre a evolução dos consolidadores, que são alguns números do segmento, e essa correlação que fiz com a realidade que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Quando nós falamos sobre isso, aí nós chegamos no próximo ponto, que é falar um pouco daqueles 7 itens. Vamos avançar aqui um pouco mais, voltando, daqueles 7 itens que eu falei um pouco antes, que é o ciclo de perenização das instituições que nós criamos ao longo desses últimos anos. E gostaríamos de deixar aqui, para quem não nos ouviu ainda falar sobre esse tema, embora o Paulo, no último encontro, no lançamento da análise, falou um pouco sobre esse ciclo, foi um diagnóstico que nós fizemos ao longo desses anos de atuação junto ao cliente, como algo que não existe uma sequência lógica. Embora tenhamos colocado o item de 1 a 7, não existe uma sequência que a instituição precisa passar por cada um e sem antes ter passado pelo item anterior que ela não consiga caminhar dos outros. Não existe uma atividade predecessora necessariamente. No entanto, o que é importante cada um parar para pensar é em que momento está desse ciclo. Então vejam, aqui eu vou debruçar um pouco, falarei um pouco mais sobre esta temática, que é a essência principal da nossa conversa. O primeiro item do ciclo retrata a gestão eficiente. Então, nós colocamos ali a utilização e monitoramento de objetivos, indicadores e metas. Não existe, e é embasado na conversa que tivemos há poucos minutos, embasado na realidade do que vem acontecendo com o segmento e que os consolidadores vão alcançando, se eu não tiver dentro da minha instituição, seja qual porte for, um modelo de gestão eficiente que monitore indicadores, objetivos e metas, a probabilidade de eu ter perenidade na minha instituição é muito pequena, é muito remota. Eu lembro muito, em um dos cursos de governança corporativa, que eu estava aprofundando o tema da governança, havia junto da minha turma um player de outro segmento, não era do segmento educacional, mas que já existia, que estava fazendo naquele ano 100 anos de vida da instituição dele. E ele falou para todos que estavam lá, em alto e bom som, que há apenas 3 anos, ou seja, quando a instituição tinha 97 anos, tinha sido o primeiro momento que eles fizeram um planejamento estratégico estruturado. Por quê? Porque até então, o segmento que eles estava com uma disponibilidade tão ampla que não precisaria fazer um plano estratégico como manda o figurino. Eles conseguiam, com o planejamento convencional que eles fizeram e foram exitosos até então, eles davam conta do segmento. Só que a competitividade foi aumentando, o mercado mudando, seja em qual for o segmento, isso ocorreu. E aí a necessidade de ter um planejamento feito por uma gestão muito eficiente, ela vem se tornando cada vez mais necessária. Então, a primeira reflexão que fica é, você faz o planejamento da sua instituição, você tem um modelo de plano estratégico com metas claras de onde você deseja chegar, com indicadores que demonstrem se você está caminhando para lá, com objetivos transparentes, não só para você, gestor, mas para toda a sua instituição, para o seu time, para a sua equipe de profissionais, de colaboradores. Esse é um ponto principal. E aí, fazendo só uma consideração sobre a minha explanação anterior, existe algum item predecessor? Vejam, a probabilidade de que ocorra o segundo item, evidência de crescimento, nos dias de hoje, sem uma boa gestão, ou seja, sem uma gestão eficiente, ela vai se reduzindo. Pode ser que eu não tenha a melhor gestão do mundo, mas eu tenho um mínimo de objetivos desenhados, um mínimo de metas, aí sim eu consigo acompanhar uma evidência de crescimento. Por quê? Porque no segundo item, essa evidência de crescimento, que é a compreensão da real ampliação do market share ou do sales share de alunos, ela nos fornece um dado que, sem um diagnóstico, sem um levantamento, sem um acompanhamento do que está ocorrendo com a minha instituição, a probabilidade de eu não alcançar é grande. Porque às vezes, o que ocorre? Eu até estou crescendo no número de alunos na minha instituição, ou estou equilibrado nesse número. Mas a minha instituição tem 2.000, 3.000 alunos, e isso já vem aí ao longo do tempo.
Só que muitas vezes, naquela região de abrangência, naquele contexto onde a instituição está inserida, o crescimento está muito maior. Então o mercado vem crescendo e você vem se mantendo. Ou seja, você está perdendo o mercado. Não acompanhar, não ter evidência do crescimento da sua instituição em comparação ao que o mercado cresce, e que são dados disponíveis pelo censo, fica muito difícil, de novo, de você compreender se você está em um ciclo que levará à perenidade ou se você está em um ciclo que vai te levar muito distante e até, em algum momento, aquilo que nós temos visto no mercado, no setor educacional, quebra de instituições de ensino. Na nossa percepção, esse número de 2.111 instituições que nós temos hoje, ela tende a ter um decréscimo. A consolidação provavelmente vai se agrupar. Aquele número de 959 instituições com menos de 500 alunos e que, como já dissemos, não fecha a conta de que ela desapareça é muito grande. Então, ou eu defino e tenho um modelo muito adequado para eu alcançar um número maior de alunos, ou eu busco fontes alternativas de receita para fortalecer a minha saúde, a saúde da minha instituição, ou a probabilidade de eu não chegar em uma perenidade e não ter uma instituição longeva é muito grande. E isso acomete não apenas instituições pouco conhecidas, instituições regionais. Muitas vezes a gente identifica instituições que já tiveram nome nacional e que estão com problemas porque não fizeram o trabalho de casa de ter uma gestão eficiente e não monitoraram a evidência de crescimento. E aí, dando continuidade a isso, nós chegamos no terceiro item, que é a entrega de qualidade e experiência. A adequação às atuais exigências do público-alvo. Vejam, o mercado tem mudado muito. O aluno que está sentado na sala de aula hoje, ele é diferente do aluno do passado. A forma como eu lido com esse aluno, a explanação, o modelo pedagógico que eu faço, ele impacta diretamente na percepção de qualidade. Porque o aluno, ele está esperando, ele tem uma expectativa que o professor, que a instituição esteja up to date, alinhada com a realidade de hoje, e não que ela utilize um modelo retrógrado, aqueles professores que não estão se adequando ao novo momento. E aqui não estou dizendo que esse novo momento exige que tenhamos uma queda no nível de cobrança, que tenhamos uma queda na qualidade. Muito pelo contrário. Nós precisamos levar formas alternativas, modelos pedagógicos, metodologias mais ativas do que passivas, para que aí o aluno se envolva. Porque a qualidade, a entrega de qualidade vem sendo valorizada cada vez mais, inclusive pelo Ministério da Educação. Há pouco tempo, quando ainda o FIES estava um pouco mais exitoso do que está hoje, o MEC mesmo já estava mostrando que ele ia disponibilizar um pouco mais de vagas para as instituições com um nível de qualidade maior. Se hoje pensarmos, a nova demanda, a nova busca e o desempenho que um curso de direito precisa ter hoje, ele é muito maior do que era antes. Uma nota 3 que bastava no passado não bastará mais. Então, essa entrega de qualidade, a experiência de um corpo docente alinhado com o novo momento é fundamental, de novo, para que esse ciclo seja exitoso. Pense então sempre nesse pneu cheio, nesse pneu que não tem uma parte desses 7 itens, né, e que estou aqui ainda no terceiro, murcha, porque senão eu não chegarei com velocidade, ou nem chegarei ao final desta rota, deste caminho que gostaria de perseguir. Então, esse ponto é da entrega de qualidade e experiência, fazendo um resumo, uma breve consideração sobre isso. O quarto ponto é o posicionamento estratégico. Lembre-se que no primeiro item eu falei da gestão eficiente, de um plano estratégico. E um plano estratégico ele deve vir acompanhado de uma boa definição de posicionamento. A clareza do posicionamento adotado e percebido pelo target, por aquele aluno em potencial. Esse aluno em potencial, muitas vezes, ele define a instituição. O grande problema é que os gestores, na maioria das vezes, acabam não percebendo, ou até os mantenedores, acabam não percebendo que a instituição está ali com falha de posicionamento.
E aí continuam com uma precificação equivocada em que o aluno olha para aquela instituição e fala, bom, essa instituição não entrega a qualidade que o preço está mostrando. E aí, se eu não faço uma redução na minha precificação, eu vou perdendo alunos. O que não quer dizer que eu não possa fazer um ajuste e me posicionar de novo em uma instituição de qualidade. Mas não é uma escolha deliberada por uma assinatura, e sim pela percepção do mercado. Então eu preciso ter muita clareza se na área onde eu estou com a minha instituição, seja ela presencial ou EAD, que é uma discussão à parte aqui que poderíamos ter, se eu não estou alinhado com esse posicionamento, eu posso estar perdendo mercado ou não aproveitando uma lacuna de mercado que está disponível. Nós aqui em todo o contexto da Roper, nós sempre definimos um desenho do que é um bom posicionamento de mercado. E esse bom posicionamento, não existe uma regra específica, que você deveria estar neste ponto ou no outro ponto. Se eu precisaria brigar por preço baixo ou se eu deveria brigar por um nicho, por algo específico, por uma instituição premium. A grande questão é, se eu não definir onde eu estou, o mercado não me posiciona e provavelmente ele não me consome. Porque ele não entende qual é o posicionamento dessa instituição. Então vejam, uma gestão eficiente, evidenciando crescimento, entregando qualidade, provavelmente ela está alinhada com o seu posicionamento estratégico. Olhando ali por esse quarto ponto, e por isso que nós falamos que não existe uma sequência lógica, a probabilidade de eu ajustar o posicionamento estratégico e evidenciar crescimento é muito grande, porque eu alinho o que o mercado percebe, o que o target está procurando. Se eu começo a fazer esse alinhamento do posicionamento, provavelmente eu vou revisar a minha questão de qualidade, o que eu entendo por qualidade, que tipo de qualidade eu entregarei, e esse ciclo pode ter uma aceleração. Então, os itens, eles se resvalam para um lado e para o outro e essa perenidade vai aumentando. Isso tudo, quando nós falamos até o quarto ponto, se eu venho com uma gestão eficiente, evidenciando crescimento, entregando qualidade e ainda assim com um bom posicionamento, eu provavelmente terei uma boa saúde financeira. Eu vou honrar os compromissos básicos, eu vou mostrar tanto para colaboradores e para os sócios, o que é importantíssimo, que a instituição tem saúde. E aí o envolvimento das pessoas fica muito maior. Quando eu tenho uma instituição que tem um problema de pagamento, principalmente quando ela atrasa uma folha de pagamento, a probabilidade de não se perenizar é muito grande. Então priorize muito, e aí às vezes a gente encontra no mercado instituições de grande porte que por algum erro estratégico acabam por falha atrasando um pagamento, seja de fornecedor ou muito mais sério de uma folha de pagamento. Isso é muito crítico. Isso ele acelera muito a bancarrota, a quebradeira de uma instituição dessa, ou melhor, ela fura essa roda de perenidade. Então vejam, analisem, olhem, observem muito essas instituições agora com a grande expansão do EAD que estão fazendo parcerias com polos. Não atrase o pagamento de um polo, porque é o dono do polo, é aquela pessoa que está gerindo o seu polo, que leva a sua instituição para o maior número de pessoas possível. E esta pessoa desmotivada, ela provavelmente vai jogar contra o seu modelo. E quando nós temos uma competitividade como estamos hoje, a probabilidade de um player ali do polo olhar e falar, bom, essa instituição não está comprometida comigo, ela sempre atrasa pagamento, ela não está envolvida, eu vou mudar a minha operação. E com tanta oportunidade que tem hoje, não é difícil a pessoa rescindir um contrato e pegar um outro player que está melhor posicionado, com um melhor posicionamento estratégico, melhor estruturado no mercado. Então, atente muito para essa saúde financeira. E essa saúde financeira, ela conecta com o próximo item, que é o reinvestimento constante. Uma instituição, ela precisa reinvestir, principalmente no momento tecnológico que estamos vivendo.
Uma instituição que não tem a sua estrutura, a sua infraestrutura bem desenvolvida, com salas, com algumas salas onde eu posso fazer mais práticas de metodologias ativas, com laboratórios equipados com o mínimo necessário para uma boa aula, com uma qualidade, isso joga muito contra a instituição. É muito comum escutarmos de pessoas com um nível de cognição bem desenvolvido, professores, doutores, que nesse momento olham para os seus filhos e falam: puxa, ele tem capacidade e foi aprovado numa instituição referência, uma instituição pública de referência, mas está tão sucateado que eu prefiro pôr a mão no bolso, pagar caro para esse meu filho estudar em uma instituição privada, porque vale a pena. Ele tem conteúdos atualizados, ele tem tecnologia atualizada. E isso ocorre muitas vezes com uma instituição privada também. Aquela instituição onde, e aí é um problema muito mais de mantenedor e de sócios, aquela instituição que não reinveste, que não coloca os recursos necessários ou apenas tira daquele melhor curso da instituição e investe nos outros e deixa o seu melhor curso, que muitas vezes, como nós chamamos aqui, era uma vaca leiteira da instituição, no sentido de fornecer recursos para essa instituição, e com a falta de investimento, o não reinvestimento, ela acaba perdendo porque o mercado está evoluindo. E a instituição concorrente começa a se desenvolver, logo os alunos, um vão falando para o outro, e aquela instituição vira alvo de vontade de se estudar, porque ela tem tecnologia, ela tem equipamentos, ela tem métodos diferenciados. Então, pense muito no reinvestimento. Pense muito na manutenção da sua estrutura. Pense muito nos equipamentos que você fornece para o seu aluno. E aí, o 7º item, que fecha esse cerco da perenidade da instituição, é a clareza de propósitos. Então, é ter certeza quanto ao motivo e finalidade da perenização do negócio. Parece, no primeiro momento, que é um sonho, né? Ah, mas como assim clareza do propósito? Por que essa instituição foi criada? Qual é o motivo dela? Tem muitas instituições que e eu já ouvi muita crítica no segmento, quanto aos consolidadores, de alguns consolidadores que têm uma postura muito mais de ganho financeiro, e somente ganho financeiro. Quero dizer que ganho financeiro, toda instituição que é com fins lucrativos, deve remunerar muito bem os seus sócios, porque, óbvio, respeitando todos os outros itens, que ele reinvista, que ele tenha uma instituição em franco desenvolvimento, atualizada, a probabilidade desse sócio ser bem remunerado é muito grande, porque os alunos, o target, começa a olhar e começa a ser objeto de desejo aquela instituição, mas ele precisa reinvestir. O grande ponto é que alguns desses consolidadores, diferente de outros, eles têm muito claro o seu propósito. Por que aquela instituição foi criada? Qual era a ideia do fundador? Essa ideia do fundador, ela vem permeando todos os anos? Ela vem na sequência, motivando as pessoas que ali estão? Ou a maioria está ali apenas para ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro, pagar um bom salário é fundamental para que as pessoas consigam estar ali com nível de motivação, porque as necessidades básicas, aí voltando numa associação a Maslow, as necessidades básicas estão atendidas. A grande questão é que se eu tenho, além de ter uma boa remuneração desses meus colaboradores, se eu tiver clareza e fornecer clareza dos propósitos, e essa pessoa trabalhar, atuar na instituição alinhada com esse propósito, ninguém segura. Porque a instituição fecha esse ciclo. Ela tem clareza para onde está indo, ela quer aumentar a qualidade da cognição na região onde ela está envolvida, ela quer ser o quê? É muito prático quando aquela instituição coloca a sua missão ou a sua visão, aonde ela deseja chegar. Mas quanto dessa visão está permeada por todos os seus profissionais? E saindo um pouco desse contexto que pode parecer um pensamento, uma ideia muito mais filosófica, eu gostaria de trazer aqui um exemplo de uma instituição, uma fundação que nós já atendemos há um tempo,
passado, que ao encontrar há pouco tempo atrás com a equipe, eu percebi que existe uma equipe, que existe evidência de crescimento, que ela está com pequenos ajustes, ela se adequa muito bem ao posicionamento estratégico, mas que ela perdeu a essência daquelas pessoas que ajudaram a desenvolver aquela fundação. E aí é bem interessante que, assim, por mais que ela tenha uma evidência de crescimento, o mercado tem crescido muito mais do que eles. Por quê? Porque as pessoas estão ali garantindo o seu salário, até um pouco motivadas em estar naquela instituição, mas elas não estão dando sangue por aquele propósito, envolvidas ao máximo, porque compreendem aonde se deseja chegar com aquela instituição. E isso faz muita diferença. Pensem vocês, cada um de vocês que aí está me ouvindo, quando pensa no seu propósito de vida, nos seus objetivos, como você, quando está atendendo a esse propósito, você fica mais motivado. A mesma realidade acontece com os profissionais que ali estão. Se eles estão motivados, querendo entregar, querendo alcançar aquele propósito, se o coordenador de curso desenvolve um curso alinhado com um propósito de formação e tem ali os alunos não apenas formando um profissional naquela área, mas formando uma pessoa diferenciada que atende muito bem naquela área, mas que tem propósito, que tem princípios, isso gera um resultado muito maior. E isso nós, ao longo desses últimos anos, a gente tem percebido cada vez mais. Instituições, desde um consolidador, aquele consolidador que tem princípios, propósitos claros, o nível de envolvimento dos profissionais é muito grande. E o êxito dele vem, por vezes, um pouco mais lento, mas ele vem sendo demonstrado ao longo das décadas, ao longo da sua existência. Então, fica aqui essa realidade para vocês pensarem sobre esse ciclo de perenização da instituição. Avançando um pouco aqui na nossa fala, deixa eu até olhar aqui se estou no tempo, tudo adequado, e se tiver alguma pergunta, me coloquem por aí. Eu trago para fechar essa ideia desse ciclo, que falamos aqui um pouco antes do ciclo de perenização, uma contextualização desse propósito. Com esta frase: é através da clareza dos propósitos que a instituição promove coerência entre a visão de futuro e as ações institucionais do presente, transmitindo assim uma mensagem clara aos sócios, colaboradores, comunidade sobre esse ciclo de continuidade. É aí que nós vamos envolver cada um desses atores, sócio, colaborador, a comunidade como um todo, mostrando que existe continuidade, que existe um porquê, existe um propósito. Aquela instituição está naquela cidade, foi fundada por um motivo. Esse motivo restabelecido e essa compreensão sendo ampliada, a probabilidade de que as pessoas se movam naquela direção é muito maior. É muito comum encontrarmos instituições que na cidade as pessoas perderam esse propósito e estão ali somente aproveitando dos recursos da instituição. É muito comum e triste de encontrar isso, porque por vezes, quando nós encontramos isso, nós encontramos uma instituição que vem ao longo do tempo perdendo qualidade e perdendo aluno. A probabilidade de que ao final desse caminho ela não cumpra com todo esse giro do ciclo é muito grande. E aí ficamos muito, de fato, tristes em enxergar este contexto. Antes de passar para o próximo ponto, eu gostaria de responder então as perguntas que estão ali. Deixa eu ver se eu consigo visualizar e se eu, ao longo da nossa conversa, não respondi ainda. Então vamos lá, os números dizem respeito ao ensino presencial. Exatamente, estamos falando do contexto, até voltando ali, vamos voltar ali, os números dizem respeito ao ensino presencial sim, os indicadores, eu indico que você estude, olhe um pouco mais esse ciclo de perenização, porque se você cumprir esses 7 itens, a probabilidade que você tenha sim de fato uma instituição se profissionalizando, é lógico que sempre ficarão itens de fora. Por exemplo, quando nós estamos falando de uma padronização dos serviços, quando eu tenho alguns SLAs de entrega de serviço, então são alguns pontos que vão incrementando
esses itens. Mas se eu tenho, no mínimo, uma gestão eficiente, ou seja, se eu tenho uma realidade onde eu tenho bons indicadores, a probabilidade é que eu acompanhe esses indicadores, a probabilidade é de ser exitoso quanto à profissionalização na minha instituição. Vou para a próxima pergunta. O Fábio pergunta quais perspectivas você estima para o segmento do presencial. Veja, Fábio, nós temos um desafio no segmento presencial, ele tem andado de lado, vamos assim dizer, ele não tem crescido. Nós teríamos, inclusive, na realidade do setor da educação superior, se não fosse o segmento da educação à distância, nós teríamos um decréscimo no contexto geral. Quem vem puxando e quem vem segurando um pouco mais, por conta de precificação, por conta desse novo momento, é a EAD. Então, o presencial, o que nós temos que fazer é ter uma realidade alinhada com o que o aluno busca, a forma, a metodologia precisa ter modificações, eu preciso entregar qualidade sim, eu preciso entregar diferenciação, até um pouco do que está ali na pessoa que não se apresentou ali no anônimo, quanto a ter uma diferenciação. Eu preciso ter algo, e aí a gente usa muito aquele exemplo do Rock in Rio, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do Rock in Rio. Por que move tantas pessoas para sair de casa para escutar sons que ele poderia ouvir na caixa de som da casa dele? Porque tem uma experiência. Então, ou eu crio na minha instituição um modelo onde eu tenho uma experiência exitosa, onde as pessoas olhem para aquela realidade e falem, puxa, vir para cá muda o meu modelo. Tem tecnologia, os professores estão conectados com o dia a dia. Eu preciso fazer além do que é feito na tela de um celular. Eu preciso fornecer essa experiência para essa pessoa. E óbvio, como disse ali no anônimo, né, a questão da tecnologia, da inovação. Eu preciso inovar porque o mercado tem procurado isso. Então esse é o grande desafio para o segmento presencial. Mas eu gostaria de voltar, então, já que eu respondi todas as perguntas, eu gostaria de voltar ali nos slides, onde eu falo, já começando a fazer um pouco mais de amarração aqui para frente, dessa questão que eu expandi um pouco mais toda essa conversa aqui no capítulo 11 da análise setorial recém-lançada. Nesse capítulo, eu trago, além de discutir o ciclo, como está aí apresentado, o ciclo de perenização das instituições, com mais informações, fases, o uso estratégico disso, eu trouxe toda uma reflexão sobre os desafios da perenidade de uma instituição. Então, eu começo lá com o setor educacional, com algumas correlações, fazendo um comparativo com outros segmentos e como isso veio se desenvolvendo. Mostra um pouco o contexto da gestão, e aí tem um pouco mais de informação que a Adriana ali tinha perguntado antes sobre a questão da profissionalização. Eu falo um pouco mais da gestão das instituições no Brasil. E a Adriana também tinha pedido, né, mais conteúdo para leitura, tem aí um capítulo inteiro, além de todos os demais capítulos da análise setorial que abordam muitos desses temas. Eu trago uma realidade que nós não falamos, não teremos tempo aqui para falar, que são as 6 ondas de impacto do setor educacional. Essas 6 ondas, passo até aqui para mostrar para vocês, que traz desde a gestão, e aí no inverso, né, o que extingue uma instituição? Se eu tiver uma gestão ineficiente, se eu não me preocupar com a pressão da consolidação, se eu não entender que o EAD está ampliando e se eu não fizer nada para isso, se eu não ficar atualizado com as mudanças do MEC, que vem cada vez mais impactando uma instituição, se eu perceber que existe um desinteresse de aquisições, mas o mercado está entre as instituições que já estão com essa abertura do EAD, existe uma amplitude muito grande, gente abrindo polo de todo jeito, sem fazer estudos, sem ter uma eficiência no seu posicionamento, e aí não tem espaço para todo mundo. Basta, também a gente discute muito isso na análise setorial, o número de polos que vem crescendo, o número de instituições operando no EAD. Então, são itens que impactam uma possível extinção de uma instituição. E aí, um item que foi colocado ali nas perguntas, a tecnologia. O blockchain, também correlacionando ali com outro item, que são os caminhos para a profissionalização, eu preciso entender que existem tecnologias que provavelmente vão impactar o setor educacional.
Tecnologias onde, fazendo uma correlação aqui, quando a gente olha para um curso, vamos supor que eu estou fazendo uma pós-graduação sobre governança corporativa. E aí, em determinada disciplina dessa pós-graduação, eu não gostaria de falar com o professor fulano. Eu sei que existe um professor especialista, que é o maior especialista no segmento educacional, e eu gostaria de fazer essa disciplina com esse professor, que também tem um curso particular sobre isso. Com a tecnologia do blockchain, com essa validação, a probabilidade é que lá na frente, e aí o MEC vai ter que se mobilizar para isso, o mercado de trabalho também vai se mobilizar para isso, ele vai ter que aceitar aquela disciplina, porque ela é validada. Então, a matriz do meu curso, da minha instituição de ensino, ela vai ter que ser observada e o nível de equivalências vão mudar muito. Ah, mas isso está muito distante, porque até acontecer com o MEC, será que está muito distante? Será que como as áreas de tecnologia, que muitas áreas já empregam profissionais, não necessariamente com um curso de graduação, e sim com uma certificação de uma grande empresa, será que nós não vamos caminhar para lá? Por isso, voltando naquele contexto, o que eu dei o exemplo aqui de um evento, de um mega evento, você tem que construir dentro da sua instituição um curso com diferenciais, onde o aluno, quando chega ali, ele tem uma experiência que é muito diferente do que ele teria em outros ambientes, principalmente na tela do computador. Por isso, a inserção de tecnologia, ela é fundamental. Quando nós colocamos nesse caminho da profissionalização, o movimento do Uncolled, que alguns de vocês já devem ter estudado, ou a maioria, o movimento de instituições ou de oferta de disciplinas, como disse anteriormente, onde entra menos o CNPJ de uma empresa e mais o CPF de pessoas especializadas em temas, a especialização fará muito parte do segmento educacional. E aí nós precisamos saber como vamos lidar com isso. Por isso, impacta na educação presencial, impacta na educação no EAD. Quanto mais eu tiver, ainda naquela pergunta do Fábio sobre a realidade presencial, quanto que eu estou aproveitando da minha modalidade à distância, que eu credenciei minha instituição, vamos exemplificar, e eu estou usando essas disciplinas disponíveis também para o presencial. Chega um momento onde todas as instituições de ensino terão que se credenciar para o EAD. Por quê? Não necessariamente porque vão disputar um mercado que já está muito concorrido, mas sim porque terão que fornecer soluções que o ensino à distância possibilitará. E aí começa uma nova jogada no setor educacional, um novo contexto, complexo sim, mas que nós precisamos conhecer um pouco mais. E aí nessa linha, né, nessa continuidade, que no contexto todo desse capítulo 11, aí vou voltar ali um slide para vocês verem o todo, né? Volta 2 slides, por favor. Aí. Que aí a gente fecha todo esse capítulo com a profissionalização para perenização ou venda. Esse é um ponto também que, além do ciclo da perenização, muitos players estão olhando para o contexto e falando, ok, mas será que eu vou jogar nesse novo contexto? Eu vou saber lidar com esta realidade? Será que não é melhor eu estruturar a minha casa para vender? Pode ser uma solução. Será que eu não vou estruturar alternativas que nós também temos aqui, como criar um modelo de governança onde esses mantenedores, fundadores sobem para o conselho e abrem espaço para um modelo de gestão terceirizada, um interim management que assume a instituição, apresenta resultados e demonstra no conselho o que é que está acontecendo? Ou seja, a família se mantém, afasta-se do dia a dia operacional, mas toma as decisões daquele negócio ainda assim. Então, pensar sobre tudo isso, dessa perenidade, até para uma venda, se for necessário, é tudo um caminho só. Sem profissionalização, eu não conseguirei me manter nesse mercado. Então, fica essa reflexão aqui, que são todos os itens que são abordados nesse capítulo 11, né, os desafios para perenizar uma instituição.
E com todos esses pontos, que aí nós não temos tempo para expandir cada um deles, daria 1 hora cada imagem dessa para a gente conversar um pouco mais. E aí eu fecho com algo um pouco mais de reflexão, perguntando aqui, para onde vamos no futuro? Esse futuro educacional vai alcançar que resultado? O que estamos vendo pela frente? E eu gostei muito, eu fiz uma visita, quem é do Rio de Janeiro e não foi ainda, ou quem não é do Rio de Janeiro, convido a visitar o Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã, ele me trouxe várias reflexões e trago essa frase que vou pedir permissão aqui até para fazer a leitura, que faz uma provocação sobre esse movimento para onde vamos. Vejam, o futuro não está pronto e acabado, é fato. A cada dia, a cada escolha, o rio do tempo se abre em um delta de amanhãs possíveis. O curso que a realidade irá seguir depende cada vez mais de nós, como atores do antropoceno. Antropoceno, só fazendo parênteses, está ali embaixo. É a era dos humanos, um novo momento da história do planeta. Na construção do porvir, sabemos que a única certeza sobre o futuro é que haverá o inesperado. Mas as ciências nos indicam as grandes tendências que muito provavelmente moldarão as próximas décadas. O que seremos? Seremos ainda mais numerosos, com alguns vivendo por muito tempo, a longevidade. Habitaremos um mundo mais urbano e interconectado, porém mais desigual. Experimentaremos intensas modificações do clima e alterações da biodiversidade. Estenderemos aceleradamente as fronteiras do conhecimento, multiplicamos tecnologias para aplicá-las a nossos corpos e mentes e a vida, e como sociedade, como seres vivos, como humanos, o nosso desafio comum será o de inventar rumos, rotas e caminhos para navegarmos entre o que somos hoje e o que podemos vir a ser. Curiosidade, espírito, imaginação é o que precisamos para nos lançar ao mar. Então fica essa reflexão do para onde vamos. Esta realidade terá que ser vivenciada por todas as instituições, porque esses serão os alunos. Um aluno que muitas vezes será mais longevo, porque existe uma retração nos alunos mais jovens que chegarão à nossa instituição. Eu estou preparado para esta realidade? E gostaria de fechar aqui, findando ao tempo, passamos até alguns minutos, com a última reflexão. 3 perguntas básicas e fundamentais que todo gestor de instituição deveria se fazer, se estiver pensando em perenidade. Eu possuo o conhecimento e as informações necessárias sobre o meu negócio, o mercado de atuação, os concorrentes, para tomar as decisões mais estratégicas para o futuro, pensando em tudo isso que eu li do Antropoceno. Tenho um plano de ação documentado e compartilhado com indicadores de desempenho, esses indicadores disponíveis, visíveis, além de administrar a potencialidade do meu pessoal, e aí estamos falando de docentes e administrativos, favorecendo a integração e a melhoria contínua de todos esses processos, de toda essa integração de pessoas. E aí, para você que é sócio, que tem uma empresa familiar, você possui clareza onde os seus sócios desejam chegar? São 3 perguntas básicas que eu faço aqui para você que está pensando em perenidade de uma instituição que deveria fazer. Eles estão totalmente alinhados com os instrumentos que o MEC disponibiliza. Por exemplo, a segunda pergunta é bem alinhada para o que você, como coordenador de curso, deveria estar buscando e que, no contexto, só vai acelerar todo esse processo do ciclo que foi bastante comentado aqui na minha fala. Eu agradeço, então, vamos ali para o último slide. Deixa eu ver se passa. Eu agradeço a oportunidade, deixo aqui meu telefone, meu e-mail, para se você quiser ampliar, mande e-mail, vamos expandir essa conversa. Fico bastante disponível para isso. É um tema que eu me animo muito, pensar a profissionalização da gestão. É algo que eu faço muito aqui na Roper, a implantação de governança corporativa e tudo que tiver sentido, que tiver propósito, eu gostaria de ajudar para que a gente perenize o maior número de instituições possível. Ok? Agradeço. Não sei se existe mais alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, respondo. Se não tiver pergunta, mandem aí no meu e-mail e agradeço a oportunidade de estar aqui novamente.
Até a próxima!